Olá, meus amigos pesquisadores! Vocês já ouviram falar sobre alquimia? Uma ciência antiga que várias pessoas do passado tinham esse conhecimento. Conhecimento que é muito conhecido pelas pessoas através de filmes como Harry Potter, pela busca da Pedra Filosofal. Mas será que esse conhecimento não é mais antigo? Temos referências desse conhecimento no Egito Antigo e em muitas outras civilizações. Na Índia, aqui na Mesoamérica e em todos os lugares da Terra. E temos referência disso também em tempos pré-diluvianos, como na Atlântida. Mas será que esse conhecimento ainda não é mais antigo? Esse conhecimento pode ter surgido há milhares e milhares de anos atrás, pois temos referências de supostos deuses antigos, como Enlil e Enki, que trouxeram conhecimentos para a humanidade. Conhecimentos que têm seus rastros dentro da alquimia. Mas será? Então foi por isso que hoje eu trouxe aqui um expert nesse papo. Ele é o Renato Generoso. Ele tem um canal no YouTube que se chama Saber Mais. Ele conhece muito sobre esse assunto e eu tenho certeza que ele vai poder passar para vocês muito sobre esse papo. Então, seja bem-vindo, Renato Generoso, do canal Saber Mais ao Incrível História. E aí, Renato? Oi, Fábio, tudo bem? Beleza, não? Olá, amigos, amigas, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme fazer parte aqui de uma conversa, de um bate-papo de duas pessoas que estudam bastante, né, história e um pouco desses conhecimentos que estão meio perdidos, né, que foram meio perdidos ao longo da história, que não são divulgados na grande mídia, mas que contém muito ensinamento para ajudar a nossa vida, né, não? Estou feliz demais pelo convite, agradeço muito, Fábio. Legal. Viu, Renato? É muito interessante essa questão da alquimia. Eu já vou começar o quente o papo aqui. Porque ele é um conhecimento assim que a gente sabe que ele não era transmitido no passado para todo mundo, né? Ele foi um conhecimento que foi dado a pessoas escolhidas a dedo, né? A gente tem referências mais próximas, como eu falei, Leonardo da Vinci, né, que a gente tem rastros de que foi iniciado nesses conhecimentos, mas também temos Nicolas Flamel, né, que foi muito famoso pela questão da pedra filosofal. Mas é interessante que a gente, conforme a gente vai estudando, né, você que estuda bastante, eu também já pesquiso isso há algum tempo, e a gente vê que existem rastros bem antigos, como por exemplo lá no Egito Antigo. E até interessante que eu separei uma imagem aqui de um personagem que é crucial para esse tema, que é um sábio do Egito Antigo, né? Ele é conhecido como um deus do Egito, né? Mas ele foi quem ensinou, né, muitas coisas para alguns sacerdotes do Egito, né? Vou até virar aqui para você ver, que tá bem aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Top, hein? Esse carinha aqui do cantinho aqui, ó. Bem aqui embaixo aqui, ó. Tote. Perfeito. Que livro Tote. top, hein? Que livro é esse? Esse aqui é legal. Esse aqui ele tem todas as peças que tem lá no Museu do Cairo. Tá tudo aqui nesse livro, as peças. Louco. Ele é bem da hora. E até vou mostrar uma imagem aqui pra gente puxar o papo, né? Que, como a gente fala de alquimia, a gente fala de abrir a consciência. E a gente tem aqui um símbolo bem conhecido, que é esse símbolo aqui, que é tema de várias teorias da conspiração, que é o olho de Horus, né? Que é o olho que tudo vê. E é meio por aí esse papo que a gente vai levar hoje, não é não? A gente pode falar bastante dele. O Totti tá nessa imagem aí? Do olho de Horus? Não, nessa do olho ele não tá. Só tá naquela outra. Mas eu vou colocar aqui na edição, né? Até lembrando o pessoal que a gente tá fazendo uma live gravada, mas eu vou estar aqui nos comentários na hora que a gente for lançar o vídeo, falando com vocês e tudo. O Renato, se ele tiver tempo também, Isso. ele
vai estar lá no bate-papo. Eu ia falar isso, se Mas, eu também vou estar. mas é isso aí. Então a gente tem esse rastro, né? Nessas civilizações antigas. O que você tem para dizer para a gente assim a respeito disso? Como que era esse tempo? Então, quando eu comecei a estudar alquimia, Fábio, foi por um cara que você conhece, né? Hoje em dia, o Stefano, um italiano, que hoje mora no Brasil. E ele é um dos poucos caras que tá trazendo esse conhecimento para cá. Hoje eu aprendi, estudo e divulgo e hoje ensino, né? E aí, assim, depois que eu aprendi, o Stefano, que é meu professor, nosso professor, que você também estuda, Uhum. ele não aborda essa parte histórica. Só que eu, como você, tenho essa paixão pela história muito grande. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que achar de onde que vem isso, esse conhecimento, porque ele me ajudou muito, esse conhecimento. Então, depois, acho que a gente vai falar um pouco do que a alquimia ensina, né? Do que ela fala, desse entendimento que ela nos dá sobre o universo, sobre a natureza, sobre o ser humano. E isso, para mim, mudou minha vida, assim, de um jeito surreal. E eu, sempre por gostar de história, eu falei, eu tenho que estudar para saber de onde vem isso. E aí a gente vai rastreando, vai rastreando, vai rastreando, vai estudando, vai se aprofundando. E aí, é o que você falou. A gente pega as referências dos caras que são de uma época mais próxima da gente, da 20, o Isaac Newton, né? Que ele era um alquimista, tipo, escancarado, todo mundo sabia, numa época que era proibido estudar esses conhecimentos, por ser um conhecimento que ensina, por exemplo, que Deus é uma força que está dentro de todos nós, né? Uma das coisas que a alquimia nos dá de entendimento é isso. E esses caras estudavam isso, falavam isso, era proibido totalmente, devido à intolerância religiosa que a humanidade toda, né, passava, né? E aí, estudando isso, a gente vai indo mais para trás, mais para trás. Aí chegamos lá no mundo grego, todos aqueles filósofos gregos estudavam alquimia, por isso que eles foram tão brilhantes. Isso é até meio arrogante falar, né? Meu, mas só porque estudou alquimia? Só porque estudou alquimia. Por isso o pessoal a gente consegue explicar, né? Para não parecer tão arrogante. Tem explicação. Então, aquele Platão, Sócrates, Aristóteles, e aí a gente vai rastreando da onde que eles foram buscar esses conhecimentos. Aí a gente chega no Egito, que é uma das primeiras civilizações, né, pós-diluvianas que surgiram aqui no planeta. E, inclusive, quando eu converso com você, e você, como egiptólogo, me dá os seus conhecimentos, me ajuda muito a entender mais sobre isso. Principalmente essa parte dos deuses, né? Sim. Muito. É, e assim, foi legal você tocar no papo, né, de quando você foi introduzido, né, no conhecimento da alquimia, né? O Stefano, ele é um cara, eu considero muito ele um cara realmente muito sábio, né? E esse conhecimento que ele passa realmente faz muita diferença na minha vida. E eu vejo, né, você é um cara bem jovem, um pouco mais jovem do que eu. Eu já tô quase com 40. Você tem quantos anos mesmo? 25. 25 anos, bem jovem, né? E já, né, nesse ramo de sabedoria, de conhecimento. Como que foi, né, antes da gente chegar nesse papo aí, né, da história, como que foi essa tua transformação, assim? O que que você viu tanta diferença? Porque quando a gente fala sobre alquimia, o pessoal fica naquele papo, né? Ah, é transformar chumbo em ouro, que até é um tema que a gente vai falar. Qual que é a verdadeira, além da metáfora de transformar chumbo em ouro, que é o que você leva também. Mas quais as transformações que você sentiu, assim? Perfeito. Inclusive, essa parte do transformar chumbo em ouro dá para a gente encaixar agora, já para o pessoal entender. Porque, Sim. assim, se você pesquisar aí no Google o que é alquimia, aí você vai encontrar que era uma vertente do conhecimento que tentava transformar chumbo em ouro, né? Só que isso é uma metáfora, né? Não literalmente o cara que era alquimista, ele não buscava transformar um pedaço de chumbo em ouro. Isso é uma metáfora para o ser humano, para o ser humano conseguir se transformar na melhor versão que ele pode ser. Ou seja, ao pegar o Renato, né, e conseguir ser o Renato mais incrível que eu posso ser, que eu conseguiria ser.
Porque é só esse Renato, é só esse Fábio que consegue construir, manifestar a vida que a gente quiser, a vida que a gente idealiza, a vida que a gente às vezes sonha, né? E a alquimia é um conhecimento sobre o funcionamento do universo, da natureza e do ser humano, principalmente do ser humano, que ajuda a gente a fazer essa transformação do ouro. E, tipo, isso é um conhecimento que dá explicações para a gente sobre praticamente quase tudo. Então, é como se a gente começasse a estudar e começasse a perceber comportamentos, uma mentalidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, que a gente vai... Por exemplo, digamos que eu nasci numa família e num ambiente, cresci num ambiente onde eu vou aprendendo muitas coisas. Dependendo de como eu vou vivendo, eu vou aprendendo tantas coisas, formando uma mentalidade tão ruim, que isso começa a bloquear os meus talentos, bloquear a minha mente, bloquear, me deixando cheio de traumas que colocam como se fossem amarras dentro de mim, que me impede de ser a minha melhor versão. E a alquimia, ela ajuda a gente a entender quais são essas coisas para que a gente consiga abandonar crenças que estão atrapalhando a gente, traumas de timidez, traumas de ser muito vergonhoso, de todos os tipos de vícios que estão atrapalhando a gente, desde vícios físicos, como o cigarro, a cannabis, as drogas mais pesadas, até vícios comportamentais, né, como a masturbação, que o pessoal, por exemplo, da minha idade, o pessoal mais novo é bem viciado hoje com o mundo da internet. E tudo isso, coisas que atrapalham o ser humano de ser a melhor versão que ele pode ser, né? E eu era um cara assim, um cara que nasceu e cresceu em São Paulo, cidade capital, São Paulo capital, então na zona leste de São Paulo, onde é uma região periférica, né? A gente já conversou, São Mateus conhece. Sim. Periferia para todo lado, só maloqueiro, só adolescente desse jeito. Então eu cresci nesse mundo cheio de maloqueiro, cheio de usuário de droga. O pessoal usava droga na quinta série na minha sala, eu lembro como se fosse hoje. Era terrível, escola pública ainda. Meu Deus. E aí eu fui crescendo nesse mundo, sempre fui assim, esse cara que só queria saber de pegar uma mulher, sair no rolê para pegar mulher. Na minha adolescência eu era esse cara, que hoje eu falo pra gente não ser, mas eu era esse cara. E por que eu falo para não ser? Não é porque a gente vai pro inferno se for, né? É porque não adianta. O cara que tenta ser assim, ele não consegue manifestar o máximo do potencial dele. Aí você vê uma metáfora pessoal aí que gosta de futebol. Por exemplo, pega dois exemplos top, eu sempre falo disso. Pega o Neymar e o Cristiano Ronaldo, dois talentos. O Cristiano Ronaldo é um cara focado que não quer saber de mulherada e curtição e balada. Conseguiu manifestar o talento dele. O Neymar conseguiu nas épocas em que ele estava como? Mais caseiro, mais com uma namorada. Quando ele fica solteiro, ele não joga bem, ele não rende, ele não, sabe? Não manifesta o que ele consegue. E é muito assim. É desse jeito o ser humano. E essa foi a transformação que eu vivi e que estou vivendo, né? Que é uma eterna luta com a gente mesmo para a gente conseguir ser nossa melhor versão, né? Eu dei o exemplo do Neymar porque é um cara totalmente famoso. Todo mundo está cheio de crenças, de traumas, de preconceitos internos, de amarras, de opiniões que estão impedindo as pessoas, às vezes, de enxergar um caminho, de enxergar o que elas tinham que fazer para ir em direção ao progresso, de enxergar qual área que ela tinha que entrar para trabalhar, onde o brilho dela se manifestaria, né? E essas opiniões que a gente forma ao longo da vida coloca como se fossem bloqueios mesmo na nossa mente que atrapalha a gente de entender tudo que a gente tinha que fazer, o passo a passo, para a gente conseguir levar a nossa vida em direção ao progresso. E essas crenças limitantes que a gente adota, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente aprende na alquimia é o quê? Que ninguém nasceu para sofrer. Todo mundo nasceu para alcançar prosperidade e todo mundo tem uma forma de conseguir fazer isso. A pessoa só tem que se voltar para dentro dela e conseguir encaixar dentro da mente dela esse conhecimento para que isso comece a aparecer dentro da cabeça da pessoa e ela começa a ver com clareza mesmo o que ela tinha que fazer, o que ela tinha que estudar, ou com o que ela poderia fazer com o conhecimento que ela já tem, né?
Eu gosto muito daquela frase: todas as respostas já estão dentro de você. Você só precisa conseguir pegar elas. Isso é muito real, tá? Parece muito papo espiritualista, né? Mas isso é muito real. E é um conhecimento que tudo que eu falei aqui que eu peguei da alquimia, que eu aprendi lá. E comecei a pôr na minha vida. E hoje eu tento viver o máximo dentro disso. Então, o transformar chumbo em ouro, que a gente fala, na realidade é uma metáfora, né? Para o homem ele se lapidar, né? De uma pedra bruta e se transformar numa pedra mais polida, né? Que tem mais brilho, entendeu? Que transmite brilho, né? Que chama a atenção das pessoas, não só visualmente, mas também pode ser espiritualmente, né? Cativar as pessoas. E é interessante, né? E a gente vê que existiram vários personagens na história que, assim, se a gente for pegar Leonardo da Vinci, né? Hoje a gente estava batendo um papo meio off sobre esse cara aqui, né? Ele foi um cara que, assim, extrapolou a questão assim, de ser um cara, além de ser famoso, ele adquiriu tanto conhecimento que ele entrou em várias áreas. Então é interessante que a alquimia, né? Ele era pintor, mas ele também estudou medicina, né? Ele estudou engenharia. A gente vê alguns esboços dele de helicóptero em É, 1500, né? A gente vê alguns esboços dele, além das pinturas, né, famosas como Mona Lisa. A gente tem a questão que ele estudava a anatomia do corpo humano, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo? sim. Estudava a anatomia do corpo humano. Então, assim, a alquimia tem esse poder de fazer a gente conseguir o que a gente quiser. Eu acredito que sim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque para mim, a alquimia, ela, ela é uma ciência primordial, né? Que faz a gente conseguir conhecer a fundo sobre o que a gente quiser. Boa. É isso. Concordo plenamente com o que você falou, né, de que estudando ela a gente consegue fazer e a gente consegue alcançar o que a gente quiser. Só que isso, só para deixar claro para o pessoal, né, que, claro, não é mágico, não é do dia para a noite, mas a pessoa que você se torna é a pessoa que consegue construir o que ela quer, que consegue manifestar o que ela quer, que consegue os resultados que ela, às vezes, sonha, ou que consegue sonhar, ver um caminho, ver uma solução para a vida dela. Infelizmente, tem muita gente que não consegue nem ver isso, né? Nem ver uma solução, ver nem ter uma ideia de um caminho novo, de um projeto que ela poderia entrar, uma luz para ela caminhar. E isso é algo que tem um porquê disso não estar funcionando dentro da cabeça da pessoa, tá? Tem um porquê que é o que me ensina a colocar isso para funcionar. Tá? Isso é um ponto que, inclusive, tem a ver com a glândula pineal. Olha que louco. Que tem a ver com o olho de Horus, que é como se fosse... não, né? Não sei se você quer falar disso, mas, assim, eles ensinavam, lá naquela época do Egito Antigo, o olho de Horus, né? Que é uma referência à glândula pineal que a gente tem dentro do nosso cérebro, que seria o terceiro olho, o sexto chakra, que serve para dar ao ser humano a capacidade de usar a sua imaginação para visualizar caminhos, para visualizar planos, estratégias para levar a vida da pessoa para frente. Só que se isso não está funcionando dentro da pessoa, como não está na maioria das pessoas, as pessoas às vezes vão vivendo a vida no dia a dia e não conseguem linkar uma coisa na cabeça dela que faria ela ter uma ideia diferente, ela ter ver um projeto que ela poderia fazer, enfim, né? Criar, entender um caminho que ela poderia seguir, ter essa imaginação funcionando para ela conseguir montar na mente dela uma direção. E a glândula pineal, ela é algo que faz isso acontecer. Sim. E legal. Então, assim, a alquimia, ela tem essa capacidade de fazer a gente abrir o terceiro olho, né? Ter uma visão mais ampla. Mas ela também, além de fazer a gente visualizar aquilo e o realizar, como que é? Como que funciona esse mecanismo? Porque existe um mecanismo. Queria que você explicasse para a gente como que funciona esse mecanismo. Porque nós temos
vários chakras, né? São 7. Cada Perfeito. um tem uma funcionalidade, né? E eu acho que a gente tem que explicar isso pro pessoal, porque é fácil muitas vezes, a gente sonhar, né? Muitas pessoas sonham várias coisas. Ah, eu quero ter um carro. Ah, eu queria ser um artista da televisão. Queria ser famoso e cantar. Então, assim, sonho, a gente sonha. A gente parece que tem esse sexto sentido aberto, mas muitas pessoas têm a dificuldade de realizar. Como que funciona esse mecanismo? Bom, isso, inclusive, é um conhecimento que eu só, digamos assim, tem. É que assim, né? A alquimia que a gente estudou, que eu estudei, que você estuda, que eu estudo até hoje, ela é um compilado, digamos assim, de vários conhecimentos antigos dados por aqueles deuses para ajudar o ser humano a se desenvolver. Então, a alquimia que a gente estuda hoje, ela tem um pouco do antigo hermetismo, né? Tem um pouco da astrologia babilônica, tem um pouco do taoísmo chinês, tem um pouco da filosofia grega, tem um pouco de tudo isso. E, inclusive, tem um pouco da explicação hindu védica dos chakras, né? Que eu não sei se o pessoal está familiarizado com isso, mas só para dar uma introduçãozinha. O que é isso? É como se a gente tivesse, pessoal, nosso corpo, certo? Nossa mente. E, para a alquimia, ela ensina que a gente tem também o nosso espírito. Beleza. Esses chakras, só para dar uma explicação simples, é como se... Porque assim, né? Existe uma... Até a ciência já mostra isso, que o ser humano tem um corpo eletromagnético, né? A gente tem um campo eletromagnético, na verdade. E esse campo eletromagnético, ele é muito ligado, ele tem a ver, ele, digamos assim, ele é influenciado pela nossa mente. E os nossos chakras têm uma conexão muito forte com isso. E até é difícil de explicar aqui, vai com uma pessoa que nunca ouviu falar de chakras, vai ouviu falando agora, falar, não, muito espiritualista e tal, só que isso é muito fácil de entender, só que eu não quero me aprofundar. Aí, assim, é como se cada um desses chakras, tá, que a gente tem, ok? Todo mundo tem, cada um deles nos dá uma capacidade diferente. Primeiro, segundo, terceiro, são chakras que vêm da base da coluna até a boca do estômago. E eles são responsáveis pelos nossos comportamentos, tá? Falando de uma forma mais simples. Pelos nossos comportamentos. Aí o quarto fica aqui na altura do coração, o quinto na garganta, o sexto, que seria a glândula pineal, o terceiro olho, o sexto chakra, nessa altura aqui, e o sétimo na cabeça. E daqui para cima, o quinto, o sexto e o sétimo são mais chakras mentais, digamos assim. Eles têm mais a ver com a nossa, digamos assim, com os nossos pensamentos, com a nossa mentalidade. Os chakras inferiores, né, o primeiro, o segundo e o terceiro, tem a ver com os nossos comportamentos, com as nossas ações. Quando o ser humano ele tem os chakras mentais, digamos assim, funcionando mais, né, porque pensa assim, que são frequências de uma energia só que existe. Dependendo do que a gente pensa, do que a gente faz, a gente vai estar estimulando alguma frequência. Essa frequência, dependendo do que for, vai estar alimentando o quinto chakra, o sexto chakra ou o sétimo chakra. Se esses chakras estiverem muito alimentados, excessivos, você vai ter uma dificuldade de colocar esses planos em ação. Você vai ser uma pessoa muito mental, de ter muitas ideias, muitos insights, conseguir ver vários planos, idealizar várias coisas. Meu gato aqui. Mas vai ter dificuldade de conseguir manifestar isso, de conseguir colocar isso no mundo, no plano, na prática, sabe? É como se assim, digamos que eu tenha uma ideia de ter um canal no YouTube. Tive essa ideia, meu sétimo chakra. Aí eu comecei a imaginar ele como seria. Falar de história. Nossa, vai ser muito legal. Vou falar de história, vou falar de alquimia. Top. Aí começo a usar o quinto chakra para colocar essa ideia no papel. Beleza? Se o meu terceiro chakra, o meu segundo chakra, o meu primeiro chakra não estiver funcionando, eu não consigo ter aquela constância de fazer isso acontecer.
Eu não consigo ter aquela energia para acordar todo dia e estar disposto, ter ânimo para ir à luta, para me esforçar. Eu não consigo ter aquela constância de acordar um dia após o outro e fazer a mesma coisa. Por quê? Isso é muito importante para a concretização. Porque, assim, nada que a gente quer construir é do dia para a noite. Tudo, principalmente um projeto grandioso, leva tempo para você construir. E esses chakras, digamos, inferiores, o primeiro, o segundo, o terceiro, tem a ver com você acordar todos os dias e estar disposto para fazer a mesma coisa e conseguir fazer isso. Por exemplo, digamos que eu tenho 130 vídeos no canal. Quando eu começo a ficar com os meus chakras muito excessivos, eu começo a perder disposição. Começo a ficar lento, devagar, preguiçoso, meio vagabundo, meio tranquilo demais. E aí, o quê? Eu preciso de aterramento. Então, geralmente, por que as pessoas começam a fumar cannabis e começam a ficar preguiçosas, sem energia? Porque elas começam a estimular o sexto chakra, o sétimo, e o primeiro, o segundo e o terceiro para de funcionar. E ela começa a perder essa capacidade de ação, de colocar as coisas no mundo. Deixa eu segurar meu gato aqui um segundo. Pode ficar tranquilo. Pode pôr ele aí para aparecer aí na live. Terrível. Essa parte é bem, tipo assim, não é que é complexa, é fácil de entender, só que ela é extensa, né, Fábio? Você sabe disso. Sim. Ela é E, extensa. e é assim, legal. Sabe o que é bacana? Você transmitir aqui para o pessoal também, para assim, eles conseguirem compreender como que realmente faz sentido. Porque assim, para existir vida, precisa de ter alguns elementos básicos para existir vida, né? A gente pode falar da terra, do fogo, da terra, do ar e da água. Então, assim, hoje a gente sabe que a ciência já avançou e já abriu os olhos para algumas coisas. Por exemplo, que um banho de sol ele pode te dar um pouco mais de energia e tal, né? E isso também a gente vê quando a gente pega aqueles desenhos antigos dos alquimistas, a gente vê muito os astros, né, representados, por exemplo, como o Sol, a Lua, né? Isso é muito interessante, a gente não pode esquecer de falar isso, porque eu acho que isso é um dos papos assim primordiais da alquimia, né? Que é essa sabedoria de manusear os elementos fundamentais da vida, não é? Que eu acredito que sejam a base, né? Porque o universo ele se formou através disso, né? Se a gente for pela teoria do Big Bang, né? Houve uma explosão, né? Que fogo, né? E daí disso que vão surgindo as outras coisas. Então esses elementos fundamentais, como que esses elementos eles estão ligados a esse estudo, né? Que você transmite também. Fábio, você pode me dar um minuto só para eu dar comida para esse gato aqui, senão ele não vai me deixar em paz. Tá bom. Um minuto, rápido. Pode deixar, que eu vou conversando com o pessoal aqui a respeito de algumas coisas. Então, pessoal, como o Renato estava falando, a alquimia, né, ela foi transmitida por várias pessoas. Nós temos, como você segue aqui o canal Incrível História, nós falamos muito sobre a Índia antiga, né? Aqui nós temos o Bhagavad Gita, né? Que é um texto hindu bem antigo, que tem seus rastros de alquimia. A gente tem na China, né? A gente tem o Tao, né? Que foram Tao Te Ching, Lao Tzu, né? Que foi um sábio que também considero ele um alquimista que transmitia conhecimentos a respeito da alquimia. Se a gente vai mais para o campo, né? Bíblico, a gente tem Salomão, né? Que conhecia muitos conhecimentos antigos. A gente pode até mostrar aqui que a gente vai falar sobre os elementos, né? Salomão ele esse livro aqui que supostamente esses desenhos foi ele que desenhou, mostra em alguns lugares referências a estes elementos,
alguns planetas, né? Vou pegar aqui uma imagem que é bem conhecida, né? Por exemplo, né? Essa aqui não. Por exemplo, a estrela, né? Que é muito conhecida como estrela de Davi. Nossa, minha luz está bem forte aqui. Agora Aqui, ó. foi. Olha, Opa, e esse esses triângulo aí? elementos aqui, tá dando para ver ou não? Agora não. Aí, Agora ó, esses elementos aqui são completamente alquímicos, né? então, E a gente vê que esse pessoal do passado conhecia muito isso. Ah, tá aqui na capa, né? Aqui na capa. Isso aqui é alquimia pura, né? minha pura. Alquimia pura. Então acho que é mais ou menos isso aí que a gente tava falando, né? É, assim, esses, antigamente, né, quando a gente estuda a alquimia, a gente vai pelo estudo de que, como você falou, né, o universo foi se formando, o Big Bang, né, que é a teoria de criação do universo mais aceita pela ciência hoje, é a que provavelmente é a que tem mais evidências, né, e toda a energia disparada no momento do Big Bang foi, ao longo do tempo, sendo transformada em matéria. Ela foi condensando e foi se transformando em matéria, e assim foi criando planetas, estrelas, sóis, galáxias, e aí em alguns planetas rochosos, minerais, vegetais, animais e a gente. E nesse processo, alquimia, tipo, inclusive o que você falou, esses símbolos que o pessoal há 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, falavam deles, simbolizam, né, o fogo, a terra, a água e o ar, que naquela época eles diziam que eram os elementos primordiais que criaram todo o planeta Terra, né, e criaram a gente. Então é como se, pensa assim, uma energia, né, foi se condensando e aí ela foi dando origem ao fogo, à terra, à água e ao ar. Aí a gente começa a levar para a ciência. Tipo assim, naquela época eles tinham esse conhecimento e a gente estuda isso. Aí levando para, digamos assim, ciência moderna, eles já são um estudo muito mais aprofundado, né? E aí a ciência nos diz que existem 6 elementos químicos da tabela periódica que são os elementos essenciais para a vida humana surgir aqui no planeta Terra. Para a vida não só humana, vida em geral, vida vegetal, plantas e tudo, que são nitrogênio, fósforo, oxigênio, hidrogênio, enxofre e carbono. Esses 6. Isso é a ciência que está dizendo, não é alquimia. Só que aí você pega onde se encontra esses elementos na natureza? No fogo, na terra, na água e no ar. É muito louco isso. E Sim. esses elementos, eles criaram, né, o planeta Terra, criaram o ser humano. E aí quando a gente fala, falta fogo em mim, Renato, é uma metáfora que a gente usa, né, Fábio, para dizer que nos falta um pouco de energia vital, essa coisa de te dar para o cara acordar com disposição. E aí a ciência hoje ela consegue ter um olhar muito mais profundo disso, né? E ela vê que esse fogo, que é uma metáfora, ele é explicado como, sei lá, um hormônio da testosterona, né? Enfim, a Terra a gente poderia chamar de dopamina. São exemplos só para o pessoal entender que antigamente o pessoal chamava de fogo, terra, água e ar. E aí hoje a ciência já aprofundou muito mais esse conhecimento, né? Sim. Mas o que você falou é muito louco que o pessoal antigamente estudava isso. E quando você pega a filosofia grega, aqueles filósofos gregos, Aristóteles, eles tinham Pitágoras, isso começou com Pitágoras. O que a gente estuda lá, sabe, né? Que a gente aprende na escola, do Teorema de Pitágoras, da hipotenusa. Sim. Ele é um dos caras que começa a falar na Grécia Antiga sobre os humores. Né? O que são os humores? São 4 humores que, segundo Pitágoras, segundo Aristóteles, segundo aquele Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Segundo a própria medicina, que eles usavam para tratar doenças na época, só equilibrando os humores. Então ele equilibrava o humor da terra, digamos assim, e ajudava o ser humano a curar algum problema que ele tinha na época, né? Que são essenciais para a saúde humana. Então eles tratavam isso com o conhecimento
da alquimia desses elementos. Isso é muito louco. Isso é muito maluco. Sim. E é interessante, você me lembrou de uma coisa que eu vou até achar uma imagem aqui nesse livro, que a medicina antiga, né, antigamente existia um lugar que se chamava solarium, né, que quando a pessoa ela estava doente e tal, aí ela era colocada naquele solarium para tomar sol, né, para ela poder curar algum tipo de doença, né? Não sabia disso. Então tá tudo relacionado, né? Por exemplo, no corpo, né? Hoje eu uso isso quando estou sentindo muita falta de energia, né? Como eu fico aqui trabalhando na frente do computador com luz artificial, eu tenho que colocar a mente no lugar e falar, não, preciso tomar um sol, preciso mexer com as minhas plantas, né? Para mexer um pouco com a terra, né? Então, isso realmente está tudo relacionado. E aí que eu quero chegar num papo mais antigo agora, histórico, que o pessoal do Incrível História adora esse papo, né? A gente tem, né, histórias antigas, né, desses governantes antigos no Egito. Aqui a gente tem a Akenaton, né, que foi um dos faraós egípcios que reinou por pouco tempo, ele foi até muito perseguido. Por quê? Porque ele queria, né, que o povo do Egito conseguisse alcançar esse conhecimento. Porque o Egito, né, ele foi uma terra que não é o conhecimento assim que os faraós tinham, que os sacerdotes tinham, não era qualquer um que tinha. Não O é. povo, então, e ele foi um dos governantes que falou: "Não, eu quero que o povo aprenda. Isso aqui tem que ser falado abertamente". E a gente vê essa referência dele, né, aqui que ele reverenciando o círculo solar, né? Então, aí a gente vai pro Egito Antigo, né? A gente pode falar um pouquinho a respeito de Tote, né? Que foi um dos caras que ensinou a alquimia, né? Naqueles tempos antigos. O que você poderia dizer para a gente? Qual que foi o papel desses caras? Porque a gente ouve falar de escolas de mistério do Egito Antigo. E hoje, o que a gente estuda, nada mais é. Hoje a gente tem uma escola de mistério online, eu digo assim. Porque a gente tem a oportunidade de fazer um curso, por exemplo, com você lá no Transformar Chumbo em Ouro, né, que é um curso excelente que você dá. Entendeu? Então, no Egito Antigo tinha isso, das pessoas entrarem nessas escolas de mistérios para adquirirem esse conhecimento, né? E poderem progredir. A Kenato foi um cara desses que queria transmitir esse conhecimento. E eu vejo hoje que a gente está numa era que a gente está se abrindo mais para isso. A gente pode falar um pouco mais com liberdade, com isso, diferente daquela época, né? Porque a gente acredita que a gente está numa transição da era da fé, né? Que é a era de peixes para a era de aquário, uma era que a gente vai expandir a consciência, que a gente vai poder adentrar em alguns conhecimentos com mais liberdade, talvez. Mas a gente tem um pouco de perseguição em tudo isso. Mas como que é isso? Como que você acha que isso tem se espelhado na nossa vida hoje? E eu quero que você fala aí mais a respeito do que você transmite, que eu acredito que é uma escola de mistérios moderna, que transmite esses conhecimentos, que a gente está fazendo a mesma coisa que eles faziam no passado. Quem sabe a gente não está fazendo o mesmo papel, né? Só que de um jeito diferente. Fábio, inclusive quando a gente conversou sobre isso uns dias atrás, você me deu até uma clareza, porque é verdade isso. Não adianta. É mais fácil, mais tranquilo, não vai ter um inquisidor batendo na minha porta aqui. É de boa, né? Não tem Sim, aceitação da maior parte das pessoas, mas tem bastante gente que gosta desses assuntos, que tem a mente aberta, às vezes não acredita muito, mas tem a mente aberta para aceitar, né? Isso é o que mais importa. A liberdade de você poder estudar o que você quiser, de você querer aprender o que você quiser. E isso não é de muito tempo atrás, que não é muito tempo que a humanidade tem esse direito de estudar o que quer, né? Isso foi sim, conquistado 200 anos. 200 por anos. aí, né? Revolução Por aí. Francesa. 200 anos.
pouco mais. É muito pouco. E hoje a gente pode estudar isso, falar disso, ter um canal falando de deuses antigos, de mitologia, né, que para mim, para você não é mitologia. Mas enfim, eu tenho certeza, e é fato isso, né, que a humanidade está se abrindo cada vez mais para esses conhecimentos. Mas, por exemplo, a partir de 1900 tem o surgimento de religiões espíritas, né? 1800 um pouco kardecismo, a Umbanda 1900, religiões espíritas, falando de um negócio muito mais aprofundado, e também fazendo um trabalho que a ciência, a medicina não consegue, né? Por exemplo, por que que tem um monte de gente em manicômio, internada, tomando remédio 5 anos, 6 anos, 7 anos, tomando remédio pesado? Esse cara sai da internação e vai no centro espírita e sai de lá curado. Eu já vi isso pessoalmente. Te juro. Eu já vi isso pessoalmente. É muito louco isso. E eu sinto que cada vez mais a ciência e a espiritualidade, eles vão ter uma mescla assim daqui para frente, sabe? De estudar esses conhecimentos, porque assim, a alquimia, ela é o que deu origem a todas as ciências, se a gente for buscar na história. Deu origem a todas as ciências. E quando a gente vai lá para o passado, igual você falou, qual a importância desses caras, né, Tote, no passado da humanidade, eles são os caras, né, os deuses que deram o conhecimento para que o ser humano pudesse se desenvolver por conta própria, né? Então, quando a gente vê a história de Tote lá, Osíris e tal, são que fundaram essas escolas de mistério, podemos dizer assim? Sim. Para que o ser humano pudesse aprender o conhecimento que ele dava, alquimia, e o ser humano conseguindo, aprendendo e conseguindo praticar, acessando camadas da mente dele que iam dar ideias, insights, iam ensinar para ele que ele tinha que estudar, se aprofundar em uma área, e assim fez surgir o quê? Pessoas mais inteligentes, mais dispostas a desenvolver a humanidade com o que a alquimia ensina, né? E aí começa a surgir o quê? Médicos, os primeiros arquitetos, engenheiros. E aí, isso que eu vou falar agora é evidenciado já, tem textos que falam disso. No mundo grego, na civilização grega, aqueles caras, Pitágoras, Platão, Sócrates, Aristóteles, esses caras todos viajavam para o Egito, porque existia um conhecimento, um consenso na época de que o Egito era onde tinha os homens mais sábios, os que viviam mais tempo, os que tinham as melhores vidas, porque é onde tinha a alquimia, é onde não era livre, mas era tipo como se estivesse no imaginário da população, né? Os homens que conduziam a civilização eram alquimistas. Então esses caras foram para lá. Você vê, tem textos que falam que Pitágoras ia para o Egito, tem um livro de um escritor grego da época lá, chama Isócrates. Uhum. Ele fala no texto, Busíris chama o texto, que Pitágoras tinha um sacerdote, foi o único estrangeiro da época, lá em 600 a.C., que chegou a participar de um culto egípcio de escola de mistério. Ele fala até o nome do cara, do sacerdote que ensinou para ele, que eu não lembro agora, mas tem até o nome. Sim. E aí você vai vendo, né, a história. Aí esses caras iam, aprendiam, aí eles foram, levaram esse conhecimento para a Grécia, fundaram outras escolas de mistérios, começaram a ensinar outras pessoas, essas pessoas iam aprendendo, e aí iam começando a ativar essas capacidades dentro delas, e começavam a entender que elas tinham que estudar algo. Então eu tenho que estudar o que eu gosto, então eu vou começar a estudar isso. Aí ela começava a se desenvolver por conta própria, com o conhecimento que ela teve, ela começava a praticar, se aprofundar em estudar alguma coisa, ia surgindo médicos, construtores. E aí a civilização grega foi se desenvolvendo por conta disso. Onde a alquimia teve um desenvolvimento surreal. Inclusive, depois de muito tempo, a Grécia se tornou a civilização mais avançada de todos. Passou até o Egito. Isso é muito louco. É muito doido isso. Sabe? É muito assim. E Sim. uma coisa que eu vejo, né? Isso está presente na nossa sociedade de hoje, inclusive nos caras que fundaram os Estados Unidos. Todos os caras que fundaram os Estados Unidos estudaram alquimia. Os caras estudavam alquimia.
Se você pega a Constituição dos Estados Unidos, tem muito alquimia lá. Essa ideia toda, por exemplo, assim, uma coisa que é muito louco de falar, que é bem legal. Uma das coisas que a alquimia ensina pra gente, né? Que o ser humano, assim como os animais, todos nós somos parte da natureza. E temos dentro de nós a própria energia divina da natureza, do cosmos. Todos nós temos Deus dentro da gente. E por isso todo mundo nasceu para ter sucesso, para prosperar. É um direito de todo mundo. E durante muito tempo, as monarquias da Europa não aceitavam isso. Era só o rei, era só as igrejas que tinham todo o dinheiro que o povo produzia. Então o povo trabalhava nas fazendas, produzia na época do feudalismo, sei lá, um monte de produtos, né, de matéria-prima, de alimento. O rei ia, comercializava com outros reinos e pegava o dinheiro e só. Quando as monarquias europeias caíram, por ideias iluministas, né, e eles começavam a divulgar o quê? Ideais alquímicos. E aí começa a surgir aqueles ideais iluministas de que o homem tem os mesmos, todos os homens têm os mesmos direitos iguais entre as pessoas. Não existe ninguém melhor do que ninguém. A liberdade consiste em você fazer o que você quiser, desde que não atrapalhe o limite do outro. Que é, inclusive, algo que está na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, que um monte de gente fala que isso é satanista. Até hoje. Uhum. Mas, enfim, sai um pouco do assunto, né? Porque essa conjuntura histórica é muito importante. É muito, muito louco isso, para mostrar como que a nossa sociedade ela foi saindo daquele controle das monarquias europeias para o mundo que a gente é hoje, né? Que é um mundo fundado por ideias iluministas de homens que estudavam o hermetismo, a alquimia, tudo isso. E esse papo de libertar as pessoas, né? A gente vê, assim, várias pessoas, né, que foram famosas por isso, inclusive Jesus, né? Jesus, ele foi um cara, né? Muitos aqui no canal, tem um pessoal aqui no canal que não acredita na existência, mas eu costumo dizer assim, que acreditar na existência ou não é tão relevante. Por quê? Porque a gente tem uma história, e uma história que realmente faz muito sentido, né? Se existiu ou não, eu particularmente acredito que existiu, né? E que ele foi realmente um revolucionário, né? Que pegou no calo, né? Dos poderosos da época. Por isso que ele foi tão perseguido, né? E assim, Jesus Cristo, ele era um alquimista ou não? Também acredito muito que ele existiu e a alquimia vê Jesus como o maior alquimista de todos. O maior. Por quê? Que para nós seria um alquimista top? É o cara que consegue seguir, entender o que ele veio fazer na Terra e consegue fazer isso de forma plena. E Jesus, ele largou tudo para seguir dentro daquilo que ele achava certo. E, inclusive, ajudou a construir uma nova filosofia de vida, uma nova forma de ver o mundo, né? Que depois virou o que virou, aí beleza, aí já não é culpa dele, né? Foi deturpado pra caramba, o conhecimento totalmente diferente do que ele ensinava, enfim, mas alquimista nato. Alquimista, assim, o máximo, mais próximo de um alquimista, que um alquimista chegou da perfeição, não tem outro cara igual que chegou perto de fazer o que Jesus fez, né? Inclusive, tem o negócio da pedra filosofal, que é uma outra metáfora, não é uma pedra em si, apesar de ter lendas que falam isso. A gente considera que ele foi, se não me engano, o único que conseguiu fazer isso. Sim. Que conseguiu chegar numa perfeição, Nessa. se polir perfeitamente. Isso. Que ele passou por a história, né? Vamos dizer assim, o Cristo histórico passou por um processo de ser polido, porque a gente não tem, a gente tem um rastro de uma história dele depois dos 30 anos, né? Mas tem um período muito antigo. O que aconteceu nesse período antigo?
Existem Pois é. muitos relatos que ele foi para o Egito, que ele esteve na Índia, né, quando criança ainda, né? E é interessante, que eu tô até com outro livro aqui que dá para a gente puxar um pouquinho do papo, Ó, que é os manuscritos de Qumran, né? Esses antigos essênios aqui, né, foram precursores de tudo isso. E há uma vertente de estudos que diz que o conhecimento, né, dos essênios vem também de civilizações anteriores, como as dos egípcios, né? Então, pode ser que sim, a gente não sabe, porque a gente não tem o papel, né? Porque a gente se baseia muito no papel, mas pode ser que sim, que o Cristo, né? Esse que é muito falado, que às vezes tem muita coisa que é falaciosa mesmo, que é tudo papo furado, que o verdadeiro Cristo mesmo é outro papo, né? Qualquer outro dia você pode vir aqui, a gente pode trocar um papo sobre isso, que é muito interessante também. Mas assim, a gente vê esse rastro que muitos desses mestres antigos, eles iam para essas escolas de mistério e adquirir esses conhecimentos. E depois eles voltavam e faziam toda uma revolução, como foi na Grécia Antiga, né, que você estava foi. acabando de comentar, entendeu? E a gente vem de muito antes. O Egito, né? O Egito ele é uma terra que a gente pode dizer que eles são depois dos Atlantes, né? Que foi a civilização que floresceu, né? Uma civilização que chegou num ápice muito grande, porque nós vemos outras civilizações, por exemplo, a civilização Inca, né? Os maias, a gente tem também, né? Tiwanaku, né? Que a gente já tem aqui na Mesoamérica, né? Que também tem um conhecimento muito profundo, inclusive um conhecimento muito profundo sobre astrologia, né? Calendários muito antigos, entendeu? Então, a gente vê que toda a humanidade, né, todas as histórias de deuses, seja lá o que for, estão conectadas à alquimia. É muito interessante isso, né? É. Porque em Tiwanaku, por exemplo, fala-se sobre os antigos construtores, né? Mas não eram construtores só de pedra. A gente vê relatos no Popol Vuh, que eles foram criadores da humanidade. E a gente vê relatos traçados na Bíblia que são muito interessantes, né? Quando a gente lê o Popol Vuh, a gente vê lá a criação dos primeiros humanos no Popol Vuh. É idêntico à Bíblia, com outras palavras, né? Mas tudo isso está relacionado. E aí que tá, né? Quando a gente vai para essas histórias antigas, a gente tem um papo bem sinistro aí, que é a questão, por exemplo, do Jardim do Éden, da serpente, né? Que a serpente abriu os olhos de Eva, né? E daí ela pecou contra Deus. Mas na realidade, esse papo aí é um dos papos mais polêmicos, né? Sobre esse assunto, que é aonde as pessoas travam. Por quê? Porque a gente tem uma base cristã, né? E o cristianismo em si afasta um pouco as pessoas desse conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento é tido como demoníaco, né? A partir do momento que eu pego e mostro um livro desse aqui, antigo de Salomão e tal, as pessoas Paganismo. vão pegar, as pessoas vão falar, não, isso aqui é satanismo, é pagão. Mas, né, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? Sobre essa questão de dessas pessoas. A gente já falou sobre a perseguição, né? Que muitas pessoas foram perseguidas, a gente falou de Akhenaton e tal. Mas, para a gente, assim, fechar o papo, e também para você falar sobre o teu curso, né? O Transformar Chumbo em Ouro, Ah, de que boa. é, que é onde, né? Que a humanidade tem que seguir, na realidade, para poder se libertar desse papo que é uma bobeira, entendeu? De ter medo de adentrar nesse campo de estudo, entendeu? Eu queria que você desse um preâmbulo assim, explicando essa questão da serpente do Éden, né? Que você pode falar sobre isso? Que eu acho que você pode dar uma esclarecida para o pessoal. Eles já têm, pode ficar tranquilo que eles já têm aqui o pessoal do canal tá bem tranquilo com essa questão. Eles já conhecem o papo sobre Enki, sobre Enlil. Então, Então, pode falar aí maravilha. abertamente. Fica frio. Maravilha isso. Como você sabe, até mais que eu, né? Quando a gente vai falar da Bíblia antiga, a gente tem que falar dos sumérios, né? Não tem como. E quando
a gente começa a estudar a história dos Sumérios, de Enki, Enlil, dos Anunnaki, e a gente começa a estudar essas histórias das culturas antigas, a gente começa a ver o quê? Que são seres, né, digamos assim, avançados, como a gente gosta de chamar, que vieram dos céus para a Terra e deram conhecimentos aos humanos. Isso parece uma narrativa besta, só que é uma narrativa que aparece em absolutamente todas as culturas antigas. Então, no Egito Antigo, na Suméria, na Babilônia, que é a herdeira dos Sumérios, na China, onde tem o primeiro sábio chinês é filho de uma mulher com um deus dragão que desceu dos céus, né? O deus alada, a serpente alada do povo maia, um ser que desceu dos céus. Essa narrativa aparece em todos os povos antigos, e eu não consigo ver isso como um negócio do imaginário das pessoas daquela época. Por quê? Pessoas em lugares diferentes do planeta contando uma mesma história. Isso não é coincidência. Não tem como você dizer que isso é coincidência e eu acreditar. Não dá, porque são povos que não tiveram contato entre si. Certo? Isso é um negócio que assombra a ciência, os mais céticos, a arqueologia, assombra e vai assombrar, porque isso é fato. No Popol Vuh, que você falou, naqueles antigos mitos chineses, né? Tem um que é o pergaminho da... Não lembro o nome agora, mas eu tenho até anotado. Eu não tenho ele aqui, mas já sabe como é a internet, né? A gente consegue ler quase que tudo que a gente quiser. Aí, beleza. E aí que vem o papo. Quando a gente pega essas histórias, a gente vê que esses deuses, né, esses seres avançados, eles foram escolhendo, digamos assim, pessoas, e assim formando povos, formando reinos, formando impérios. E aí você vê, por exemplo, na Babilônia, o deus principal era Marduk. Então Marduk escolheu o povo babilônico. No Egito Antigo, Osíris e seu filho Tote, né, deram conhecimentos, e por aí vai. Aí você pega os hebreus, e eles, segundo a própria história dos hebreus, eles é um povo que surgiu com Abraão, né, o primeiro hebreu, e Abraão, muito, muito louco isso, que Abraão ele aparece em Gênesis, né, ali pelo capítulo 11, mais ou menos, logo no primeiro livro. E a historicidade bíblica, ela fala que Abraão viveu mais ou menos em 2000 a.C. E ele é o primeiro hebreu. E ele aparece no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Então, assim, e é mais ou menos em 2000 a.C. Mas aí a gente começa a pensar, a gente tem que pensar assim. Pô, peraí. Então, se Abraão aparece em Gênesis, no ano 2000 a.C., que é onde ele mais ou menos viveu, e Adão e Eva, digamos assim, que a Bíblia, o pessoal da teologia cristã considera que Adão e Eva viviam mais ou menos em 10 mil a.C., 11 mil a.C. Sim. Então, em Gênesis, em 9 capítulos, tá lá, resumido, 7 mil anos de história. Se Adão é de 10 mil a.C. e Abraão é de 2 mil a.C., 8 mil anos de história, resumido em 20 páginas na Bíblia. Então você já começa a ver que não tem toda a verdade ali. Está muito resumido. Isso é fato. Não tem como. Sim. Não é, Fábio? Beleza. Uhum. Aí você começa a pegar, ok, bom, se não está aqui toda a verdade, está em algum lugar. E aí você começa a estudar as outras culturas, porque na época dos hebreus, de Abraão, né, existiam esses povos todos já existiam. Egípcios, o povo hindu, chineses. E aí você começa a ver que todos esses povos acreditavam em deuses. E aí, beleza. Aí você começa a fazer as comparações, né? E quando você começa a fazer as comparações... não. Antes disso, você tem aquele negócio que mata tudo, né? Mata a charada de Abraão, que na própria Bíblia fala a cidade que ele vivia. Antes de conhecer, né? De receber o chamado de Yahvé e ir para uma terra. Então, ele vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus,
que é uma cidade Sim, suméria. sim, Ou seja, Suméria, Anunnakis. E aí você começa a fazer as comparações e você vê que, claramente, quem estuda a antropologia sabe disso muito mais que eu. Quem estuda as culturas antigas consegue rastrear isso facilmente, que Yahvé, o Deus dos hebreus, né, da Bíblia, ele é mais um dos vários deuses que existiram naquela época, e não o único. Porém, esses deuses, eles escolhiam os seus povos, faziam sua turma, digamos assim, seu escolhido. E aí ele ensinava aquela turma, aquele povo, do jeito que ele queria. E aí passava-se o que eles queriam. Então, você pega a Bíblia e você vê Yahvé dizendo para o povo hebreu não adorarem outros deuses porque ele é um Deus ciumento. Está na Bíblia. Está na Bíblia. sim. Ele fala Uhum. desse jeito. É que eu até para caçar aqui. Isso é sinistro. Ele falando para a pessoa não adorar outros deuses porque ele é um Deus ciumento. Aqui achei já. Ó, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para vocês ídolos. Nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Aqui, ó. Não se prostre diante desses deuses, nem sirva a eles, porque eu, Yahvé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Está aqui. Ele fala, não se prostre nem sirva a eles. Tipo, na própria Bíblia Antiga fala de vários deuses. Sim. Tá a citação lá de Tammuz, o deus bíblico, da Astarte, tá. Então não tem como. Só que é aquele negócio. As religiões que foram se criando a partir disso começaram a ver isso como um único Deus e que ele estava acima da terra, vigiando todos nós, enfim. Aí que entra a alquimia. Por quê? Em alguns lugares, não muitos, e em alguns desses lugares, no Egito, Tote, né? O deus Tote, que na Suméria tinha o nome de Ningzida, certo? Tote no Egito, Ningzida na Suméria, Hermes na Grécia. Ele começou a, em vez de fazer como Yahvé, falando eu sou Deus, o criador de tudo, alguns deuses, em vez de fazer como Yahvé, quiseram dar conhecimentos aos humanos, para o ser humano se desenvolver. Porque nós, seres humanos, também somos parte da natureza. Também temos Deus, o universo, a energia suprema da natureza dentro de nós. E a alquimia é um conhecimento que ensina isso. E Tote ensinava isso para as pessoas, não para todo mundo, para os líderes do Egito Antigo, faraós e sacerdotes. E a alquimia surge assim. E quando você vê na Suméria, Enki, o filho dele Ningzida, que a parte da história de Adão e Eva e tal, a alquimia, ela é o conhecimento, digamos assim, que Enki, o irmão, né, o irmão que Se quis dar, rebelou. que se rebelou, que quis dar esse conhecimento aos humanos, enquanto Enlil não queria que o ser humano se desenvolvesse por conta própria. Não queria, isso é muito louco. Enlil assim, Enki e o seu filho Ningzida, então começam a dar Enki dá esse conhecimento a esse humano, né, a Dapa, certo? Como ele era chamado na Suméria. E essa história de Adão e Eva é um conto do conhecimento dos deuses dado à humanidade para ela se desenvolver por conta própria, para ela conseguir alcançar a tal iluminação de despertar da consciência, para que ela consiga entender o que ela quer fazer e ser livre. E não só serva de um Deus, de uma crença. E isso é sinistro. E isso é o que a alquimia ensina pra gente. Esse conhecimento que ajuda a gente a entender como ser a nossa melhor versão. E essa melhor versão do Renato consegue entender o que eu tenho que estudar. Depois que eu estudei, o que eu tenho que fazer com esse conhecimento que eu tive para ganhar dinheiro, para prosperar.
e assim ir galgando, ir prosperando na vida, se tornar uma pessoa de sucesso, para que eu possa ajudar outras pessoas a ter sucesso também. E assim, essas outras pessoas vão ajudar outras pessoas, e toda a humanidade vai se desenvolvendo dessa forma. E aí, na alquimia, no Egito Antigo, e até hoje eles ensinam isso, a gente ensina isso, eu ensino isso, e você vê, na Grécia Antiga, os caras falavam disso. Sócrates foi morto, foi preso e ia ser morto, só que ele bebeu veneno para ninguém matar ele, né? Por quê? Porque se você pesquisar a história de Sócrates, você sabe, né? Mas eu falo pro pessoal, Sócrates, pessoal, foi morto, ele foi preso, e por quê? Segundo, ele foi acusado de estar, como fala, é uma palavra, esqueci, ele foi acusado de estar, levando os jovens para o mau caminho. E ele ensinava que os deuses não eram os deuses, criadores de tudo. Ele falava disso. Ele falava. Só que ele não fez igual outros fizeram, outros mais inteligentes, ou menos doidos, menos rebeldes. O pessoal fazia o quê? Abriu uma escola de mistério e ensinava isso numa escola de mistério, porque senão eles iam ser mortos. Sócrates, ele não abriu escola de mistério. Ele falava em praça pública, chegava e confrontava os caras, confrontava o sacerdote, falava dos deuses. Condenaram ele. E tanto que ele falava da anima mundi, o conceito de anima mundi, que está dentro de todo mundo. Que todo mundo pode prosperar, ter os direitos e tal. E ele foi caçado. Isso numa época que nem existia a Igreja Católica. E com o tempo, isso acontece até hoje, né? Só que, graças ao universo, a gente não vive numa época onde falar disso vai gerar pra gente uma perseguição, né? Isso tem a ver muito com a sociedade moderna. Isso dá até um assunto bem maior, né? Que é a parte da Revolução Francesa, os iluministas, o pessoal do iluminismo tentando criar, construir uma nova sociedade que salvou o mundo, que conduziu a gente para a sociedade moderna e tirou a sociedade, a humanidade das mãos do fanatismo religioso que infelizmente a gente viveu por 1000 anos, né? E basicamente é isso, velho. Essa parte de Adão e Eva em que salvou a humanidade. E aí o pessoal fala que ele era Lúcifer, o diabo e tal. Mas isso é uma interpretação equivocada, porque na própria Bíblia, em Gênesis, não tá que ele era o diabo, né? Mas enfim. Sim. E muito bacana. E, cara, eu acho que assim, a gente deve abrir a consciência para isso mesmo, né? Que a humanidade, ela deve estar aberta a esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque, cara, eu falo por mim mesmo, entendeu? Por você, pelo papo que a gente troca aqui em off às vezes, a gente vê que tudo isso tem feito a gente viver uma vida melhor, ter novas amizades saudáveis, ter anseios futuros melhores, conquistar as coisas realmente, aquilo que você quer, sabe? Às vezes você quer ter uma profissão, vamos dizer, às vezes você quer ser médico. Esses dias você estava falando, né, que você tem esse desejo, né, de poder fazer o bem através da medicina. Isso é totalmente nobre, né? Então, assim, muitas pessoas às vezes veem isso como algo assim impossível. Ah, eu não posso porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou pobre, essas crenças limitantes. E eu queria que agora você falasse um pouco sobre o teu curso Transformar Chumbo em Ouro, o que você transmite ali, porque isso eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal aqui do canal vai se interessar muito, porque eu vejo que as pessoas precisam disso. Então, se as pessoas estão presas, às vezes, nas suas crenças limitantes, né, nesse tipo de coisa, elas precisam de um conhecimento, né, e como a gente estava conversando hoje mesmo, a gente precisa adquirir isso, porque existem algumas chaves que a gente, quando a gente tem elas na mão, e a gente coloca elas na fechadura certa e vira, e abre a porta correta, a gente consegue se libertar de algo que aprisiona muitas vezes a gente. Então, eu acho que é isso que você faz lá no Transformar Chumbioro. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal aqui e vou convidar o pessoal também a conhecer lá o teu curso e o teu canal também, para eles poderem estar cada vez mais
se aperfeiçoando nesse assunto? Pode ficar à vontade. Ô, Fábio, obrigado. Então, como se falou, né? Só que é um curso, não deixa de ser, mas ele não é um formato de um curso online, sabe? Não é um formato de tipo de eu fazer lançamento e tal. Não é um negócio de R$ 500, R$ 1.000. Por quê? Meu objetivo, quando eu criei, que foi em 2023, eu comecei a primeira aula, eu comecei no primeiro mês de janeiro, os primeiros dias de janeiro de 2023. O objetivo é o quê? Conseguir transmitir o conhecimento da alquimia para o maior número de pessoas possíveis. E aí é um valor que qualquer pessoa que tem um trabalho possa fazer, sabe? Então é tipo, R$ 45 uma mensalidade, a pessoa paga e tem acesso a todas as aulas. E aí eu não vou falar o que eu ensino lá, como se fosse eu, porque é o que a alquimia ensina. É esse conhecimento da alquimia total, escancarado, de um jeito totalmente aplicado para o nosso dia a dia. Que é o quê? Um conhecimento, né? Então eu não vou falar do tipo assim, você falou, fala um pouco do que você ensina lá, eu vou falar, o que eu ensino, mas é algo que vem totalmente da alquimia. Então eu vou falar o que a alquimia ensina, aí o pessoal vai entender. Perfeito. Sabe? Tipo, a alquimia ensina, então, esse conhecimento pra gente se desenvolver e tal e tudo mais. E aí, tipo assim, pessoal, é como se a gente conseguisse, com a alquimia, ter uma explicação que ela nos dá sobre o funcionamento das coisas, da nossa vida, da nossa mente, do corpo humano, da mente humana, e até um pouco dessa parte mais espiritualista mesmo dentro da gente, tá? Só que coisa mais incrível da alquimia é que ela tem essas três partes de nós como algo que são extremamente importantes. Não só aquela coisa de você ser uma pessoa totalmente espiritualizada e vou servir à luz, vou viver fazendo caridades, vou viver doando dinheiro. Por quê? E se ferrar, né? Porque você também faz parte dessa engrenagem toda do universo. Então você fazer muito pelo outro e deixar de fazer por você também é ruim. Por quê? É primeiro você fazer por você para que você tenha cada vez mais condições, então você crescer, você ganhar dinheiro, você prosperar, para que você tenha condições de fazer para os outros, sabe? Tudo começa primeiro por nós, né? E aí, como eu falei, a alquimia ela dá para nós alguns entendimentos sobre tudo isso aqui que eu estou falando e principalmente essa parte do entendimento das coisas que a gente faz que atrapalham a gente de ser a nossa melhor versão. Então, tipo, é aquilo que eu falei. Conforme nós vamos crescendo, vamos conhecendo pessoas, passando por situações, nós vamos aprendendo um monte de coisa da vida. E dependendo, se a gente não está esperto, dependendo de como essas coisas são, a gente vai criando uma mentalidade, a gente vai criando comportamentos que atrapalham a gente. E isso cria bloqueios na nossa cabeça. E aí a gente começa a ter dificuldade de entender o que a gente tinha que fazer para estudar, qual área que a gente tinha que entrar, qual profissão a gente tinha que seguir. E aí a gente começa, às vezes, a entrar em áreas erradas, querer trabalhar com algo só porque está dando dinheiro para fulano, para ciclano, mas, e aí eu acho que vai dar para mim também, só que não é assim, porque cada ser humano tem um brilho diferente, tem talentos diferentes, que tem uma área certa que se ele entrar, ele consegue fazer esse brilho funcionar para ele ter sucesso. E é isso uma das coisas que a alquimia ensina pra gente, a se enxergar para conseguir entender qual que é essa área. Tipo assim, eu fui crescendo e tal, com aquele negócio, vou fazer faculdade, arrumar um emprego na área, na indústria e pronto. Fiz química, que era um negócio que eu gostava, sou técnico em química até hoje, tenho CRQ, e aí comecei a fazer faculdade de química, era muito bom em química, muito bom. Arrumei emprego na área de química, então mexia na indústria química com produto, ácido, muita coisa. Fazia soluções mesmo com produto. Só que aquilo não... E eu nem conhecia a alquimia nessa época. E aí, não estava muito feliz. Quando eu conheci a alquimia, aprendi e comecei a ver, tô fazendo tudo errado. Que começou a me dar esses insights. Falei, cara, tô fazendo tudo errado. E aí mudei tudo.
Por quê? Aí comecei a me voltar para dentro de mim, seguindo o que é o que me ensina, começou a abrir esses entendimentos na minha cabeça. Eu falei, vou fazer aquilo que eu mais gosto, que eu mais sonho e tal, 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 tal. Criei o canal, estudei mais aprofundado ainda a alquimia, criei o canal, e as coisas foram se encaixando. Hoje eu tenho um canal, hoje eu quero levar esse conhecimento para cada vez mais pessoas. E aí, assim, o Transformar Chumbo em Ouro, ele tem esse nome, né? Então ele tem essa parte do transformar chumbo em ouro, claro, que é o que ensina o ser humano a conseguir usar todas as camadas da mente dele, os dois lados do cérebro, para ele conseguir ver esses entendimentos aparecerem na mente dele, e ensina todo um estilo de vida que a alquimia nos dá de conhecimento, para que a gente consiga ser a nossa melhor versão e consiga pôr esses planos, essas ideias no mundo, realizar o que a gente viu ser possível com a mente. E não só ficar sonhando, senão não adianta nada. Todo mundo nasceu para construir, ter esse resultado. E tem coisas que o ser humano faz que atrapalham isso de funcionar. É o que me ensina ela quais são essas coisas que estão atrapalhando ela. Então ela vai ter ela estuda e vai ter um conhecimento e vem e fala assim, estou fazendo isso aqui errado, isso aqui errado, isso aqui errado. E aí ela pode corrigir. Que coisas erradas? De todos os tipos. Desde uma pessoa que está querendo sair muito para a balada, para o rolê, que está muito carente de namorada, de namorado, e ela não consegue se libertar disso, porque ela tem uma carência muito grande em querer ficar com todo mundo, ficar, e aí ela começa a ir muito pro mundo dos outros, dos amigos, de rolê, de festa, de balada, e começa a parar de se voltar para a vida dela, de querer construir algo. Isso é um exemplo, né? Na alquimia também a gente aprende aquilo do elixir da longa vida, que é outra metáfora, não é uma poção mágica que a gente toma. O elixir da longa vida, pessoal, é uma série de comportamentos, hábitos, um estilo de vida que a alquimia ensina pra gente que se a gente seguir, a gente consegue aumentar a nossa longevidade e fazer a gente ser a nossa melhor versão para conseguir colocar as nossas ideias no mundo. Então, ter mais. Só para vocês entenderem. Como isso, Renato? Como que isso é possível? É simples, que é o quê? Vivenciar com a natureza. O sol, aumentar os 4 elementos, deixar eles funcionando dentro de você. Alimentação, comportamentos que eu ensino lá, que não dá para falar aqui, porque é bastante coisa, e ensinamentos sobre a nossa mentalidade, que consegue fazer o ser humano a ser a pessoa incrível que ele tinha que ser. E essa pessoa incrível vai conseguir construir ao longo do tempo, que nada grandioso se constrói do dia para a noite, aquilo que ela deseja, sabe? E, enfim, é isso. E tem bastante coisa. Eu tenho um vídeo que eu explico mais sobre isso, tá? Eu explico Sim. mais sobre isso, Fábio. Depois, se você quiser, se eu puder, eu deixo o link aqui. Sim, com certeza. Pode. Tem um vídeo ali que a pessoa consegue clicar, acessar, e ela vai cair num vídeo, numa página que tem um vídeo, onde tem mais informações sobre isso e sobre tudo que eu já falei, bastante aqui, né? Mas enfim, pessoal. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa jovem que está só querendo, que está procurando, está precisando entender o que tem que fazer, para qual área entrar para a faculdade, para a profissão. E você não sabe. As respostas estão dentro de você. Só que, às vezes, a gente não enxerga por conta de comportamentos e uma mentalidade que você tem. Estudando alquimia, você vai aprender um conhecimento que vai fazer você enxergar isso. Se você é um cara que já tem muito conhecimento em alguma área da vida, só que não está conseguindo colocar isso de uma forma para você ganhar dinheiro, você vai, estudando alquimia, conseguir acessar camadas da sua mente que vão te dar ideias. Você vai ter as ideias, não a alquimia. Só que a alquimia vai te ajudar a acessar as camadas da mente que vão te dar ideias para você conseguir saber o que você tem que fazer para colocar a sua vida no rumo, no prumo, independentemente de qual seja o momento atual que você está passando. Renato, mas é assim? É assim, pessoal. É desse jeito. E eu estou falando aqui, tentando
resumir um pouco de tudo que a alquimia faz, porque ela é sensacional. E ela salvou minha vida, que eu era esse cara que ficava mudando de profissão em profissão. Fui químico, aí depois eu parei de ser químico, eu não entendi do dia para noite que eu tinha que criar um canal no YouTube. Então eu comecei a fazer gestão de tráfego, comecei a criar site, aí depois não deu certo e comecei a trabalhar como mecânico de ar-condicionado, e meu Deus do céu, até que as coisas foram se ajeitando, e aí, sabe? E é assim. E, enfim, é bastante coisa que a alquimia traz de benefício pra gente. E ela de verdade salvou minha vida. E eu tenho certeza que eu transmitir esse conhecimento dessa forma de fácil acesso para as pessoas, bastante gente consegue aprender e se transformar para conseguir construir a vida que pensa, que sonha, enfim, sabe? E isso, inclusive, fez eu conhecer o Fábio e fez eu estar aqui, né? Muito legal, Fábio. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez. Espero que o pessoal tenha gostado. Imagina. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, os links para vocês acessarem o canal do Renato, né, que é o canal Saber Mais, né, Renato? Isso. E também o link, né, do Transformar Chumbo em Ouro. E eu aconselho vocês realmente a ir lá, dar uma olhada, porque realmente eu falo isso por mim, porque eu também estudo alquimia como o Renato. O Renato, ele tem um conhecimento bem mais avançado do que eu, porque eu fui muito pro lado da história, mas também conheço alguma coisa. A gente tem um mestre em comum, né, que é o Stefano, né, que ensinou a gente, foi por isso que a gente se encontrou aqui. E, e isso é muito importante, isso tem ajudado bastante a mim, e eu tenho certeza que eu tenho contribuído também com o Renato, e por isso que eu trouxe ele aqui no canal, para poder transmitir para vocês essa mensagem, e vão lá, conhece o trabalho dele, porque é um trabalho realmente muito sério, e com certeza vai ser transformador para a vida de vocês. Renato, muito obrigado por você ter aceitado o convite para estar aqui no canal, né? E a gente deixa aberto aí, né? Pra gente tocar mais outro papo aí, quem sabe, né? Pra frente, a gente bola. Tem muita coisa assim que a gente pode falar a respeito de tudo isso, não só de alquimia, mas tantas outras coisas que isso, né, abre um leque enorme, né? Beleza? Que é Muito isso, obrigado por você ter participado aqui do canal. é isso, eu que agradeço, velho. Você não tem noção como eu agradeço. E tem muita coisa que a gente pode falar, porque a gente estuda muita história, né? Isso é uma paixão minha, uma paixão sua, e é algo que dá muito assunto. Então, é aquilo que eu falei, quando eu conheci você, você me ajudou muito a entender essa parte de história e vem me ajudando cada vez mais. E é isso, né? Um conseguindo ajudar o outro com o que tem. E sensacional. Obrigadão mais uma vez pela oportunidade. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar, né? Às vezes é difícil, que é muita coisa. Mas, enfim, obrigadão pela chance, viu? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Então, esse foi mais um vídeo aqui que a gente está fazendo entrevista. É um jeito diferente, né? Vocês estão acostumados com o canal aqui, mais com vídeos bem elaborados, cheios de ilustrações, mas eu estou fazendo esses vídeos aqui também para poder trazer esse conhecimento dessa forma diversificada. Então, vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam. Também façam perguntas e também deixem, se vocês quiserem, as suas opiniões a respeito do que a gente falou aqui, né? Pergunta também que o Renato ele vai estar podendo responder vocês aqui nos comentários também a respeito de tudo que a gente falou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por vocês terem permanecido até aqui. E como eu sempre falo, né, um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima incrível história. Valeu, Renato. Até mais, pessoal. Eu.